Ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Também é líder na produção de embalagens para vários segmentos. Há 121 anos no mercado, com 19 unidades industriais e 19 mil colaboradores, nós estamos falando da Klabin. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Empresas da Bolsa. Nesse episódio você conhecerá tudo sobre a empresa Klabin, uma das empresas mais antigas e tradicionais do Brasil. Após a vinheta, eu te conto um pouco mais sobre a empresa. Mas antes, devo lembrá-los que as informações e materiais disponibilizados neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação ou aconselhamento para investimento. A tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade do investidor. O canal visa o compartilhamento de informações gerais de forma gratuita para auxiliar o investidor nas suas análises dos diversos tipos de investimento, demonstrativo de resultados de empresas e seus respectivos indicadores, bem como outros dados que se fizerem relevantes e pertinentes. Aproveito também para pedir para que vocês se inscrevam no canal. Vamos lá? O ano é 1889, quando Maurício Freeman Klabin chegou ao Brasil vindo da Lituânia. O jovem empreendedor deixou a família em sua terra natal e aportou na cidade de Santos. Iniciou sua carreira vendendo cigarros na cidade de São Paulo, importando papel e tabaco para a sua fabricação. Conseguiu trabalho em uma gráfica, que depois foi comprada por ele próprio e chamou de empresa Gráfica Klabin. No ano seguinte, Maurício criou a sua própria empresa, a MF Klabin e Irmãos, que atuava como uma casa importadora de artigos de escritório. Já em 1889, com os irmãos Salomão e Hessel e o primo Miguel Laffer, fundou a Klabin Irmãos e Companhia. Nos anos seguintes, iniciou negócios na produção de papel após arrendar a Fábrica de Papel Paulista no ano de 1902. No período entre 1909 e 1914, foi efetivada a Companhia Fabricadora de Papel, a CFP, e 10 anos depois já se figurava entre as 3 maiores fábricas do setor no país. Os anos 30 chegaram e, com eles, o governo de Getúlio Vargas, que foi marcado por uma política econômica voltada para o desenvolvimento da indústria nacional de base para atender às demandas do mercado consumidor. Um dos setores mais beneficiados foi o de papel e papelão, liderando o crescimento generalizado da indústria de transformação. Neste período, a Klabin Irmãos e Companhia viveu seu primeiro grande movimento de expansão e desenvolvimento, tornando-se um dos grupos mais importantes do país através de um rápido processo de crescimento e diversificação de suas atividades. Essa diversificação se deu através de uma linha de produtos de cerâmicas, compras de fazendas para instalação de indústrias produtoras de papel e também em outros segmentos. Em 1941, houve a constituição da primeira companhia de sociedade anônima do grupo, a indústria Klabin Papel e Celulose. 5 anos depois, ocorreu o início da operação de pasta e papel de imprensa da IKPC SA, que detinha alto nível de profissionalização através da contratação massiva de europeus qualificados. Em 1947, parte do mercado interno de papel e imprensa, aquele utilizado para fazer jornais, passa a ser suprida por uma indústria nacional com papel Klabin. Na década de 50, o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, que estava voltado para o crescimento do setor público e capital do Brasil, além disso, o plano também contemplava a instalação de indústrias de base. O aumento da população e no processo migratório do interior para as capitais promoveram profundas modificações no mercado consumidor. A Klabin já se destacava entre os principais grupos empresariais do país e iniciou uma nova diversificação de seu portfólio, adicionando novos produtos como papel ondulado, fios sintéticos e fósforos promocionais. Em 1951, o grupo Klabin constituiu a empresa Rio-San Brasileira, empresa coligada entre Klabin, Irmãos e Companhia, em sociedade com a Nitroquímica Brasileira e Indústria Votorantim, do grupo Hermínio de Moraes, para a produção de fios sintéticos. Em 1952, iniciou-se a produção de papelão ondulado e, em 1953, a de fósforos promocionais. Em 1955, com o sucesso do setor de papelão ondulado, a Klabin inicia a criação da unidade de Del Castillo, no Rio de Janeiro. O setor de papel previu incentivos para a instalação de fábricas produtoras de papel jornal, pois foi detectado no início da década de 60 que o setor papeleiro tinha como ponto crítico a baixa produção de papel imprensa, suprindo apenas 1/3 do mercado nacional.
Dentro deste contexto e de diversos incentivos, a Klabin concentrou seus investimentos no aprimoramento de setores chaves de produção, através da implantação de novas e modernas fábricas, centralizando suas atividades nos setores de papel, papelão ondulado e cerâmica. Através da criação da Papel e Celulose Catarinense, uma moderna fábrica de papel craft de celulose de fibra longa, da constituição da unidade de Vila Anastácio, uma das maiores da América Latina na época, da aquisição da fábrica de Piracicaba como parte do projeto de fabricação de celulose a partir do bagaço de cana, da inauguração de papelão ondulado do Nordeste, a Ponza, na cidade de Goiânia, Pernambuco, e da produção de sacos industriais em Lages, Santa Catarina, a Klabin teve o seu segundo período de grande crescimento. Os anos 80 chegaram e com ele a alta inflação e a explosão da dívida externa como reflexo da recessão mundial. E isto provocou uma queda acentuada nos preços dos produtos devido à baixa demanda. A Klabin manteve-se graças a uma política flexível de vendas, voltando-se ora para o mercado externo, ora para o mercado interno, mantendo sempre a qualidade de sua produção. Conseguiu exportar seus produtos mesmo com o mercado internacional em crise e em recessão, o que mostra que a empresa, já naquela época, tinha um alto índice de competitividade e se prova resiliente. Mesmo com o mercado desfavorável, a Klabin expandiu e diversificou a sua produção nos setores de papel e celulose, com a entrada no mercado de sacos multifoliados e celulose solúvel. Em 1982, houve a aquisição da empresa Rio Grande, Companhia de Celulose do Sul. Já no ano seguinte, foi formada a holding Indústrias Klabin de Papel e Celulose. Em 1987, a Klabin retira-se do ramo de cerâmicas. A década é nova, mas os problemas são antigos. Pautado por uma economia instável e altamente inflacionária e com juros altos, as empresas precisavam adotar novas medidas para manter seus volumes de vendas estáveis. A economia brasileira voltou a registrar crescimento em 1993, após 3 anos de estagnação. Apesar desta recuperação, que teve início no último trimestre de 92, com a definição da sucessão presidencial, mesmo assim, houve dificuldades para o setor de papel e celulose, devido ao excesso de oferta no mercado, acirrando a concorrência entre os produtores e afetando, obviamente, os preços. Em 1994, nasce o Plano Real, com a criação de uma nova unidade monetária. O objetivo é a estabilização da moeda e acabar com a hiperinflação, fazendo com que o poder de compra da população fosse ampliado, trazendo novas perspectivas para os diversos setores de economia. Na década de 90, a Klabin, fabricadora de papel, finalizava a aquisição da Companhia de Papéis, tornando-a a maior produtora de papéis sanitários no Brasil. Já em 96, a Klabin ampliou seus negócios na América Latina no segmento de papel craft, com a instalação de uma unidade na Argentina. Em 1998, a Klabin expande a fábrica de Piracicaba com a instalação de um novo maquinário de papel, que tem capacidade para produzir 100 mil toneladas ao ano. No ano seguinte, a mesma unidade inaugura uma máquina de reciclagem de embalagem da Tetra Pak. A economia entra no novo milênio com prosperidade e estabilização financeira. Os anos 2000 chegaram. Os grandes investimentos se voltaram novamente para o setor público, em especial para a infraestrutura. No Brasil, seguindo as tendências políticas e econômicas mundiais, é lançado o Plano de Aceleração de Crescimento, o PAC, com investimentos para o crescimento econômico em vários setores, estimulando o aumento do produto interno bruto. Em 2010, a economia mundial está abalada, iniciada pela crise dos créditos hipotecários americanos em 2007 e 2008, a chamada crise do subprime. Ainda no Brasil, a partir de 2010, já sofrendo com a crise dos derivativos, temos ainda o quadro de instabilidade política econômica, com medidas impopulares do ajuste fiscal. As denúncias de corrupção do governo e em setores da indústria levam a economia à estagnação, com empresas de grande porte acusadas de superfaturamento, formação de cartel e pagamento de propinas a políticos. Em 2001, foi criada a Klabin Sociedade Anônima. No ano de 2003, ela retira da sua produção o mercado de papel jornal, focando em embalagens para produtos. Em 2008, é inaugurado o projeto de expansão MA 1100, na unidade de Monte Alegre, no Paraná. A unidade se posiciona entre as 10 maiores fábricas de papel do mundo e a Klabin entre os 6 maiores fabricantes globais de cartões de fibras virgens. Em 2012, a Klabin anuncia um investimento de 220 milhões de reais em uma nova máquina para a unidade de Correia Pinto, em Santa Catarina, com a capacidade de 80 mil toneladas ao ano. O ano de 2016 é marcado pela inauguração do projeto Puma, no Paraná, com uma capacidade de produção de 1,5 milhões de toneladas de celulose, fazendo com que a Klabin se tornasse a primeira empresa do Brasil a fornecer simultaneamente celulose de fibra curta, celulose de fibra longa e celulose do tipo fluff.
Já no ano de 2019, muita coisa aconteceu. No mês de abril, a Klabin anunciou o projeto Puma 2, com investimento bruto previsto de 9,1 bilhões de reais, compreendendo a construção de 2 máquinas de papel para embalagens com capacidade total de 920 mil toneladas ao ano. A Klabin também venceu o leilão da concessão do terminal de celulose no Porto de Paranaguá, pelo prazo de 25 anos. Foi lançada a plataforma Klabin for You, o primeiro e-commerce da companhia voltado para o consumidor final, com o objetivo de oferecer embalagens feitas de matéria-prima de fontes renováveis, totalmente customizáveis e pequenos lotes para abranger pequenos e médios empreendedores. Preste atenção, hein? A gente ainda está no ano 2019. A Klabin adquiriu uma planta industrial na cidade de Horizonte, no Ceará, ampliando sua produção de embalagens de papelão ondulado na região nordeste do país. A unidade industrial, localizada a 35 quilômetros de Fortaleza e a 90 quilômetros do Porto de Pecém, tem área de mais de 1 milhão de metros quadrados e possui 30 mil metros quadrados de área construída, com foco na área de embalagens para frutas tipo exportação. Ufa, muita coisa, né? Uma empresa com 121 anos de história tem muita informação, não é mesmo? Vamos agora falar aos negócios e produtos da Klabin. A Klabin, ela divide os seus produtos em 3 áreas distintas: a florestal, a celulose e a de papel, além das embalagens. Na área florestal, estão focadas o plantio da matéria-prima para a extração da celulose e produção de papel, além da área de manejo florestal, garantindo aí o selo de empresa com altos níveis de sustentabilidade ambiental. No que diz respeito ao negócio da celulose, ela trabalha tanto com a fibra longa, fibra curta e a fluff. Daqui a pouco eu vou detalhar o que seria cada uma delas. E no segmento de papel, ela trabalha com papel cartão, papel craft e papéis reciclados. E na parte de soluções, a Klabin traz diversos tipos de embalagens: a Bag Solutions, a Pack Solutions e a e-commerce. Embalagens customizadas, personalizadas para cada tipo de segmento e também para cada tipo de cliente, podendo trabalhar com diferentes quantidades de peso que as embalagens podem suportar e adaptável para uma série de tipos de produtos, desde alimentos, eletrodomésticos, presentes e outros produtos mais. No ramo de celulose, ela é a única empresa a produzir os 3 tipos de celulose. A fibra longa é ideal para diferentes segmentos, como papel higiênico, toalhas, guardanapos, embalagens e papéis especiais como filtros, até filtro para café. Por sua vez, as celuloses de fibra curta são produzidas a partir de eucaliptos e também podem ser utilizadas para papel higiênico, papel de impressão, cartão, embalagens e papéis especiais. Já a celulose do tipo fluff pode servir para absorventes femininos, fraldas e lenços umedecidos, por exemplo. No segmento de papéis, a linha de papel cartão da Klabin utiliza diferente composição de fibras virgens de pinos e eucalipto para obter a melhor relação entre rigidez, estrutura, resistência ao rasgo e qualidade de impressão. A linha Craftliner da Klabin é composta por papéis diferenciados, produzidos 100% a partir de mix de fibras virgens de pinos e eucalipto. E os papéis reciclados da Klabin são produzidos a partir de aparas de pré- e pós-consumo em modernas máquinas, o que garante ótimos resultados em toda a cadeia. Vamos agora aos dados financeiros. Aqui trago algumas informações divulgadas pela própria Klabin no demonstrativo de resultados do ano de 2019 e no primeiro trimestre de 2020. No ano de 2019, a Klabin teve um volume de vendas de 3,3 milhões de toneladas, contra 3,1 milhões de toneladas em 2018, o que mostra um aumento de 4%. Deste valor, 53,98% se refere ao mercado nacional e 46,1% se refere ao mercado internacional. O resultado predominante se deve ao volume de vendas de papel cartão, que cresceram 12%. A venda de celulose aumentou 6%, refletindo o bom desempenho operacional da unidade de Puma 1. A receita líquida subiu 3%, principalmente devido ao aumento de 10% do mercado interno, enquanto a exportação retraiu 7% quando comparado a 2018. O aumento da participação do mercado interno no volume de vendas total mostra que a Klabin possui flexibilidade e um mix diversificado de produtos para se aproveitar de uma evolução no mercado nacional, por exemplo, não ficando refém apenas do mercado internacional. O endividamento líquido teve um aumento de 16%, explicado majoritariamente pelo desembolso do projeto Puma 2 de 1,2 bilhões de reais,
e pelo efeito contábil de variação cambial nos financiamentos em moeda estrangeira. Esse aumento fez com que a alavancagem financeira da companhia, mensurada pela relação dívida líquida EBITDA, como você pode ver aqui embaixo, aumentou de 3,1 para 3,3 ao final de 2019. Muito deste aumento da dívida se dá pelo aumento do número de investimentos que fazem com que a empresa amplie suas receitas e ganhe novos mercados no futuro. Podemos observar nesses gráficos que o volume de venda por produtos no primeiro trimestre de 2020 corresponde a 45% de celulose, 23% de embalagem, 20% em papel cartão e 12% em kraftliner, ou seja, o volume de vendas da Klabin está bem diversificado. E quando nós olhamos por receita de vendas por produto, nós podemos notar que, apesar de vender mais celulose, o valor agregado desse tipo de produto é menor quando comparado em cifras financeiras, onde o valor das receitas aumenta substancialmente, principalmente em cartões e embalagens. Uma das coisas que a gente tem que ficar ligado é a composição do custo caixa da celulose. No primeiro trimestre de 2019, o custo médio da tonelada de celulose para a Klabin saía $191. Esse valor diminuiu no quarto trimestre de 2019 para $167 por tonelada e tornou a cair agora no primeiro trimestre de 2020, saindo a $155 a tonelada. Mas devido à variação cambial, quando transformado em reais, esse valor sai por 693 a tonelada, maior do que o quarto trimestre do ano passado. O endividamento da empresa, a gente pode notar que 95% dela, ou seja, 26,2 bilhões de reais, está localizada no longo prazo, sendo 79% dela em moeda estrangeira e 21% em moeda local. Isso permite com que a Klabin trabalhe com um amplo prazo de pagamento sem que haja um comprometimento das suas operações. Podemos notar também que um comparativo entre dezembro de 2019 e março de 2020 com relação ao endividamento líquido aumentou substancialmente. Podemos notar que o endividamento líquido da companhia subiu de 14,3 bilhões para 20,3 bilhões, o que fez que a relação dívida líquida EBITDA saísse de 3,3 vezes em dezembro de 2019 para 4,7 vezes em março de 2020. Isso se deve, em grande parte, aos investimentos que a empresa tem feito e também pela variação cambial, que de dezembro para março houve um aumento expressivo do dólar. E como 79% da sua dívida está em moeda estrangeira, isso faz com que a dívida aumente também. Mas qual é o prazo médio e o custo dessa dívida? Bom, nós podemos notar que no primeiro trimestre de 2019, essa dívida ela tinha um prazo médio de 52 meses, com uma taxa ali de 7,7% ao ano na moeda local e 5,2% em moeda estrangeira. No quarto trimestre de 2019, essa dívida já foi alongada para 96 meses e o custo dela diminuiu, caindo para 6,1% ao ano e 5% ao ano. Já no primeiro trimestre de 2020, em balanço divulgado recentemente, o prazo médio hoje da dívida da Klabin é de 113 meses e o custo dela também diminuiu mais ainda, devido à queda da taxa Selic e que, de uma forma geral, reduz o custo da dívida em moeda local para a maioria das empresas. Então, hoje, o custo da dívida em moeda local é de 5,3% ao ano e em moeda estrangeira de 5,1% ao ano para a Klabin. Nesse gráfico, nós temos a dívida líquida e a alavancagem da empresa. Então, nós podemos perceber que ao longo dos trimestres, essa dívida líquida EBITDA ela variou ali numa faixa de 3,8 a 3,3. De dezembro de 2009 para março de 2020, essa dívida deu um salto, saindo para 4,7 vezes dívida líquida EBITDA, ou seja, houve um aumento substancial da dívida. Segundo o relatório da empresa, como já falei para vocês, isso se deve muito mais aos investimentos relacionados ao projeto Puma II, que vai aumentar muito a capacidade operacional da empresa, e também o custo da dívida em dólar. Quais foram os investimentos que a Klabin fez nesse trimestre? Nós podemos olhar através dessa figura que o investimento no ramo florestal vem caindo sucessivamente ao longo dos trimestres. Entretanto, com relação aos projetos de expansão, houve um aumento com relação ao quarto trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, de 9 milhões para 23 milhões. E o projeto Puma II,
Não houve investimentos lá no primeiro trimestre de 2019, mas no quarto trimestre de 19 e no primeiro trimestre de 20, esse investimento foi da ordem de mais de 500 milhões de reais. Ou seja, entre o último trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano, a Klabin já investiu mais de 1,6 bilhões de reais para otimizar as suas atividades. E isso, obviamente, explica também o aumento da dívida da companhia. E com relação aos proventos, os dividendos pagos ao longo dos anos, nós podemos perceber que existe uma curva extremamente ascendente pelo volume de dividendos pagos. Em 2016 era quase 500 milhões e em 2019 esse valor já é quase o dobro do que era pago há 3 anos atrás. Então há uma perspectiva de aumento da relação de proventos distribuídos pela companhia, já que ela vai ganhando mais fôlego operacional, vai gerando mais caixa através dos seus projetos de inovação e aumento de market share, ou seja, a fatia do mercado dela em diferentes tipos de produtos. E só para a gente finalizar aqui, algumas pessoas têm me mandado dúvidas perguntando por que a Klabin ela é classificada como uma empresa cíclica, ou o que seria uma empresa cíclica. As empresas cíclicas elas sofrem variações dos ciclos econômicos, tanto a nível doméstico quanto a nível internacional. Ou seja, quando a economia está em baixa, em recessão, nós temos uma queda do consumo da população devido ao achatamento de salários. Então a economia ela começa a girar de uma forma mais lenta. Como a Klabin e outras empresas que trabalham com commodities estão diretamente relacionadas ao consumo das famílias, porque como você pode ver, a Klabin trabalha essencialmente com embalagens para produtos, comércio e produtos de higiene pessoal. Então, se há uma queda na renda das famílias, também vai haver uma queda no consumo dessas famílias, fazendo com que menos produtos sejam produzidos e, com isso, menos embalagens sejam necessárias. Portanto, quando as economias estão em recessão, a Klabin tende a sofrer redução nos seus volumes de venda e também nos seus volumes de receita, o que impactam diretamente no lucro da companhia. Por outro lado, quando a economia está em ascensão, quando nós temos um ciclo econômico de avanço da economia, tanto a nível doméstico quanto a nível internacional, você tem um aumento do consumo das famílias, fazendo com que haja uma maior produção de produtos, por consequência, uma maior produção de embalagens, o que gera um aumento das receitas e do volume de venda da companhia, garantindo maiores lucros. E aí, você acha que a Klabin é uma boa empresa para investimento? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que eu saiba que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Compartilhe com algum amigo que não conhece a história da Klabin ou que está procurando novas empresas para investir. Se inscreva no canal para ficar atento aos novos vídeos que serão postados e obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!